Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma conversa sobre direito das obrigações. A gente está numa sequência de conversas sobre o adimplemento, sobre a teoria do adimplemento, e depois de falarmos do chamado pagamento direto, ou forma de pagamento normal, clássica, esperada, forma de cumprimento das obrigações, a gente precisa falar do chamado pagamento indireto, ou regras especiais de pagamento, que são assim chamadas porque são situações nas quais a extinção da obrigação passa a ser considerada cumprida, porém, esse não é o cumprimento esperado. Esperado no momento que a obrigação foi criada. A gente sabe, quando se cria uma obrigação, que se espera que ela seja cumprida tal qual combinada, tal qual prevista em lei, né? O pagamento chamado direto, mas é o que a gente vai tratar aqui. Algumas outras situações são consideradas também formas de adimplemento, formas de pagamento, mas nelas o devedor entrega algo ao credor ou satisfaz a pretensão do credor de uma maneira diversa da que estava sendo esperada, diversa da que estava sendo, da que havia sido negociado ou prevista em lei. Bem, a gente tem essas formas especiais de pagamento, como algumas hipóteses, e aí no slide a gente não vai encontrar todas, nós vamos falar aqui de 9 hipóteses, mas a gente pode citar a subrogação convencional, a dação em pagamento, a compensação, a confusão e a remissão. Então vamos lá, uma por uma, vamos começar falando da consignação em pagamento, que é uma maneira de se pagar em juízo, de se cumprir em juízo a obrigação. O objeto da relação obrigacional até é disponibilizado ao credor. A questão é que, em vez do devedor diretamente entregar a prestação ao credor, ele vai deixar isso disponível em juízo ou numa instituição bancária, no caso de ser uma obrigação pecuniária, ela pode ser consignada em banco, na consignação extrajudicial, e a gente vai considerar isso uma forma especial de pagamento, porque não há essa entrega direta, né? O credor terá de ir até onde a obrigação foi consignada para ter acesso a ela. Muito bem. Se a gente está diante de uma situação em que o devedor está disposto, está pronto para entregar a obrigação para o credor, seja uma obrigação pecuniária, seja uma obrigação de fazer, por que ele não faz esse pagamento direto? Por que ele vai se valer da consignação em pagamento? Bom, aí a gente vai para o slide seguinte, depois a gente volta nesse para comentar algumas questões que aparecem aqui, mas aqui no slide seguinte a gente encontra uma lista exemplificativa, no artigo 335 do Código Civil, de situações em que caberiam a consignação, e aí serve como ilustração. Né? Bom, o que levaria o devedor a buscar a consignação? Por que ele já não paga direto para o credor? Primeiro, porque, por exemplo, às vezes o credor não pode receber o pagamento. Está internado, por exemplo, no hospital. Você não tem acesso ao credor. E a sua obrigação vence hoje, vence agora. Então você faz a consignação. O credor se recusa a receber o pagamento sem uma justa causa para isso. Às vezes é uma obrigação em que o credor tem que buscar, tem que ir até o devedor para receber e o credor não apareceu. O devedor, para não ficar em dívida, ele busca o caminho da consignação. Credor está incapacitado de receber ou o credor é desconhecido. O devedor não sabe quem é o credor. Isso pode gerar um estranhamento, né? Como assim o devedor não sabe? Bom, originalmente uma obrigação é criada tendo o credor muito bem especificado. Mas vamos imaginar que esse credor falece. E aí o devedor fica na dúvida, poxa, eu preciso entregar a obrigação para algum herdeiro do credor, e quem seria esse herdeiro? Ou há pendência sobre o objeto do pagamento. Alguém tem que entregar um carro para o credor, por exemplo, e é notificado por uma outra pessoa se dizendo
o verdadeiro dono desse carro? Aí o devedor pensa, entrego para o credor, entrego para essa pessoa, quem eu faço? Tem um litígio sobre esse objeto aqui, essa pessoa está disputando com o credor a titularidade desse objeto, o que que eu faço para me livrar da minha obrigação que vence hoje, que vence agora? Pode fazer a consignação em pagamento. Voltando ao slide anterior, então a gente percebe que a grande vantagem, o grande motivo para se buscar o caminho da consignação em pagamento ou do pagamento mediante consignação é o efeito liberatório que essa medida tem. Consignação feita adequadamente, ela libera o devedor da dívida. O devedor não poderá ser considerado em atraso, não poderá ser considerado em mora, e aí o credor é que tome as providências dele para, então, ter acesso à obrigação. Vamos lembrar que a consignação só tem efeito liberatório se for feito de maneira adequada e se realmente ela tiver sendo necessária. O devedor não pode fazer a consignação por um capricho, né? Eu tenho que entregar essa obrigação para o credor que está em outro estado. Estou com preguiça de viajar lá, então vou fazer a consignação. Não. Preguiça de devedor não é motivo para consignação. O devedor que busca esse caminho indevidamente, ele vai ser considerado em mora. A consignação é um meio liberatório do devedor quando aplicada numa das hipóteses previstas em lei. E por mais que as hipóteses no Código Civil estejam listadas de forma exemplificativa, há uma linha condutora presente em todos aqueles casos. A consignação, ela requer uma impossibilidade do devedor cumprir a obrigação de maneira normal, de maneira esperada, uma impossibilidade que não seja decorrente de culpa do devedor, e que então ele, para se liberar da obrigação, ele faz o pagamento, o cumprimento mediante consignação. Então, enfim, é necessário que o devedor tenha justa causa, ele precise dessa consignação para realmente se liberar, para que ela tenha um viés liberatório. E explicar e convencer dessa necessidade cabe ao devedor se desincumbir desse ônus quando ele for buscar o caminho da consignação. Caminho esse que pode ser judicial, é o mais comum. A pessoa vai a juízo e entrega o que tiver de entregar em juízo, e aquilo ali fica à disposição do credor na própria secretaria da vara. Ou se for algo imaterial, incorpóreo, ou que não caiba no processo, que não caiba na secretaria da vara, o que há uma entrega jurídica, uma entrega ficcional, quer dizer, o devedor promove a ação de consignação, deixando claro que está à disposição do credor para viabilizar a entrega da obrigação assim que possível, assim que procurado, em tal local, em tal hora, né? O ideal é que o caminho da consignação geralmente é usado quando o objeto da obrigação pode realmente ficar ali em juízo à espera do credor, que vai lá buscar né, e fica consigo, fica com aquele objeto para si. Mas há essa possibilidade também. Como entregar um imóvel por consignação? Não tem como você colocar um imóvel armazenado na secretaria da vara, mas você pode, por meio da consignação, deixar claro que se está à disposição do credor para entregar as chaves, para passar a escritura, tão logo ele esteja pronto para isso, tão logo ele se apresente para isso, enfim. E como eu disse, no caso específico de obrigações pecuniárias, em que o devedor tem que entregar dinheiro para o credor, a consignação pode ser extrajudicial, mediante estabelecimento bancário. A pessoa deposita o dinheiro num banco oficial e notifica o credor dizendo, credor ou os possíveis credores, né, dizendo, olha, o seu dinheiro que você não apareceu para receber, ou que você não quis receber, ou enfim, que eu não sei para quem eu devo receber, está esperando lá no banco tal, mediante as informações tais. Ok, outra forma de se considerada extinta a obrigação, sem que haja ali o pagamento clássico, né, o cumprimento esperado, é a chamada imputação do pagamento. Essa é uma situação bem peculiar, porque nela
há sim o cumprimento direto de uma obrigação, porém não se sabe exatamente de qual obrigação. A imputação do pagamento ela vai caber quando há entre credor e devedor mais de uma obrigação. E aí o devedor procura o credor, faz o cumprimento de uma delas e fica em aberto qual das obrigações estão sendo extintas. E essa definição é importante, porque as obrigações elas podem ter taxa de juros diferentes, elas podem ter multas diferentes, elas podem ter bases de cálculos sobre correção monetária, sobre juros também muito diferentes. É muito melhor eu ter extinta com mais rapidez uma dívida pecuniária de juros de 10% ao mês do que uma dívida pecuniária de juros de 1% ao mês. Eu tenho muito mais pressa de pagar aquelas que têm juros mais altos, por exemplo. E aí, se eu tenho mais de uma dessas obrigações com o mesmo credor e eu vou lá e faço um pagamento para esse credor, é importante deixar bem claro que não haja dúvidas ou que haja regras que solucionem eventuais dúvidas, apontando qual é a obrigação que deve ser considerada extinta. Então, vamos pegar um exemplo aqui que pode nos conduzir na compreensão da imputação do pagamento. Vamos imaginar João tem mais de uma dívida com um banco. Ele tem um contrato de financiamento imobiliário com o banco. Com o mesmo banco, ele tem um contrato de cheque especial, no qual ele está devendo. Com o mesmo banco, o João tem uma dívida de cartão de crédito. E, enfim, acho que esses três dívidas já são suficientes para esclarecer. E aí, num dado momento, vamos imaginar, até para evitar polêmica no nosso exemplo, que com a autorização de João, o banco se apropria de um dinheiro que está na conta dele. Tá? Para a gente não ficar discutindo aqui se o banco pode fazer isso ou não, vamos imaginar que o banco tomou o cuidado de procurar o João e falou: João, você está com várias dívidas aqui conosco e você tem um dinheiro depositado aqui na conta poupança. Você nos autoriza a pegarmos esse dinheiro da poupança como amortização das suas dívidas? Aí o João vai lá e autoriza. Aí você pode estar até pensando em casa: Ricardo, mas o banco não faz isso. É só um exemplo, tá? Geralmente o banco se apropria do dinheiro ali sem pedir essa autorização, mas só um exemplo para que não haja polêmicas adicionais ou de outros assuntos para a gente poder focar na questão da imputação. Então, o banco puxou lá R$ 10.000 de dinheiro do João para amortizar dívidas que o João tem com o banco. Agora, a questão é, qual das três dívidas foi extinta? A do cheque especial, a do financiamento imobiliário ou a do cartão de crédito? Quem vai dizer qual das dívidas foi paga, ainda que parcialmente? Segundo o Código Civil, artigo 352, é direito do devedor dizer qual é a obrigação que ele quer que seja considerada extinta em primeiro lugar. Claro que para isso, todas as obrigações objeto de dúvida sejam líquidas e já estejam vencidas, já pudessem ser cobradas. Porque se o devedor tem uma obrigação vencida e a outra a vencer, um pagamento feito hoje considera-se pagamento da obrigação vencida. Se ele tem uma obrigação líquida, quer dizer que a gente já sabe exatamente os limites dela, e uma ilíquida, que a gente não sabe exatamente o montante, o tamanho dela, um pagamento feito hoje considera-se extinguindo, ainda que parcialmente, a obrigação líquida. Agora, se todas são líquidas, se todas estão vencidas e atrasadas, é o devedor, então, que vai dizer: olha, esse pagamento aqui está extinguindo, ainda que parcialmente, a dívida tal. Então, no meu exemplo, o João vai dizer: tudo bem, banco, pode ficar aí com esse dinheiro, pode reter esse dinheiro ou absorver esse dinheiro, mas eu vou considerar que essa retenção do meu dinheiro, essa absorção do meu dinheiro, está pagando a dívida do cartão de crédito ou do cheque especial, que é a dívida mais cara que eu tenho aí com você, a dívida com juros maiores. Ou então, esse dinheiro aí é para pagar a totalidade do cheque especial mais uma parte
da dívida que tem a ver com o cartão de crédito. Então, repetindo, é o devedor que faz essa escolha. Agora, se o devedor não fizer, vamos imaginar que o banco, no meu exemplo aqui, é um banco cuidadoso, né, que além de pedir autorização do João para pegar o dinheiro dele, ainda fala: João, agora, segundo o artigo 352, você vai dizer qual dívida está sendo extinta. Então, por favor, diga em 5 dias qual dívida você quer que seja considerada extinta, ainda que parcialmente, para a gente fazer a nossa contabilidade. E aí o João não fala nada. É a hipótese do artigo 353, que é quando o devedor não exerce o direito de imputar qual dívida ele está pagando. Neste caso, aí é o credor que vai fazer a escolha e o devedor terá que aceitar, porque ele teve a oportunidade dele e não aproveitou. Então, nessa última hipótese, se João não disser qual dívida ele quer que seja considerada extinta, ainda que parcialmente, aí é o banco que vai dizer: olha, João, já que você não se manifestou, eu, banco, estou considerando aqui que esses 10 mil que eu estou retendo está amortizando a dívida imobiliária. Você continua devendo cheque especial e no cartão de crédito os mesmos valores que devia antes. O devedor, então, que tem preocupação em imputar o pagamento, ele deve fazer a imputação no momento adequado. Agora, quando nem o credor fizer essa imputação, nem devedor, nem credor fez, as partes só se atentaram muito tempo depois de que era preciso fazer uma imputação e ninguém fez, diante da inércia de ambas as partes, diz o Código Civil que deve-se entender que foi paga a dívida vencida em primeiro lugar, a que está vencida há mais tempo. Se todas as dívidas venceram na mesma época, vai ser considerada extinta, ainda que parcialmente, aquela que for mais onerosa. Nós vamos presumir, então, que o interesse era extinguir a dívida mais onerosa, portanto, essa será a regra de desempate, digamos assim, segundo o artigo 355. Por fim, se todas as dívidas tiverem o mesmo tamanho, o mesmo valor, os mesmos encargos, é uma hipótese bem improvável, mas não é impossível. O pagamento foi feito, o devedor tem várias dívidas com o mesmo credor, todas as dívidas de mesmo tamanho, mesmos encargos, todas líquidas, todas vencidas na mesma época. O devedor não faz a imputação, o credor também não faz. Aí, nesse caso, o Código Civil não traz mais nenhuma outra regra, o Código Civil entende que as regras anteriores já são suficientes, mas a doutrina aponta uma última hipótese aí, diz: olha, nesse caso extremo, em que todas as regras de desempate do Código Civil não forem suficientes, aí o que resta é entender que o pagamento feito extingue todas as obrigações proporcionalmente. Já que são de mesmo tamanho, vencidas na mesma época, o pagamento vai ser entendido como um pagamento parcial de todas as obrigações proporcionalmente, né, a como o pagamento pudesse ser distribuído entre elas. Beleza. E temos a subrogação. Subrogação acontece quando se transfere a um novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor anterior em relação a uma dívida, com relação a devedor e com relação aos garantidores. Quer dizer, é quando uma pessoa assume a posição de credor naquelas hipóteses que sim, a gente analisou numa outra gravação sobre transmissão das obrigações, né? A cessão de crédito pode ocorrer. A questão é que a cessão de crédito não é exatamente a mesma coisa da subrogação. A cessão de crédito ela tem alguns requisitos a serem cumpridos. A cessão de crédito não cede todas as peculiaridades da obrigação. Há algumas necessidades de notificação ao devedor, enfim. A transmissão, a cessão de crédito é um negócio jurídico próprio com efeitos que se assemelham a essa subrogação
ativa se assemelham em alguma parte, mas que não é exatamente a mesma questão. Isso porque na subrogação ativa, nós temos a relação obrigacional mantida exatamente igual, mas trocando a posição do credor. Então, todos os direitos, todas as ações, todos os privilégios, todas as garantias da relação jurídica obrigacional original são mantidas, só que agora o credor, em vez de ser X, passa a ser Y. Por que a gente está falando dessa subrogação ativa no tópico ali de extinção das obrigações? Porque a subrogação ativa extingue a obrigação com relação ao credor original. O credor, o novo credor, ele assume aquele crédito, ele passa a ser um novo credor. O devedor continua devendo, o devedor estava devendo para o credor original, agora ele passa a dever para o novo credor. Mas do ponto de vista do credor original, nós temos uma extinção da obrigação. Para aquele credor original, não há mais o que se exigir, não há mais o que se falar acerca daquela relação obrigacional. Agora, essa subrogação que eu vinha falando, né, no slide anterior, ela é uma subrogação prevista no Código Civil, que é uma subrogação que vai ter lugar, porque a lei assim manda, quando o terceiro interessado paga a dívida. E aí a gente falou disso nas gravações sobre o pagamento direto, quando a gente falou das figuras, das pessoas que compõem a posição de possível pagador, né? O devedor é o pagador clássico, mas comentamos que é possível que um terceiro procure o credor e faça o pagamento da dívida, e que a diferença é que se esse terceiro for considerado interessado, se ele tiver um interesse jurídico no pagamento da dívida, ele se subroga na posição de credor. Já se o terceiro não for um terceiro interessado, ele paga a dívida, o credor recebe aquela obrigação, mas esse terceiro não interessado não se subroga automaticamente na posição de credor. Veja, é uma situação bem pontual, bem específica, mas ela existe e ela gera essa situação adicional, né? Quando um terceiro interessado procura o credor e paga a dívida, ele extingue a obrigação com relação ao credor, mas o devedor continua devendo. E ele continua devendo agora a esse terceiro interessado. Pelo Código Civil, vai se subrogar na posição do credor. Ele vai assumir a posição do credor com todos os direitos, ações, privilégios e garantias que já existiam. Então, isso é por força de lei, assim é por força de lei. Agora, nada impede, muito pelo contrário, o Código Civil permite que essa subrogação seja negociada. Que alguém procure o credor, diga, olha, credor, eu não sou terceiro interessado, então eu não posso pura e simplesmente chegar, fazer o pagamento. E vamos lembrar que o terceiro interessado ele pode usar até da consignação em pagamento para fazer a extinção da obrigação. O terceiro interessado ele tem todos os instrumentos que o próprio devedor tem para cumprir a obrigação, inclusive os instrumentos judiciais. Mas um terceiro que não é terceiro interessado não tem interesse jurídico. Então, por exemplo, é um amigo do devedor, então ele tem interesse moral, ele tem interesse ético, mas ele não tem interesse jurídico. Então, ele é um terceiro não interessado. Ele pode procurar o credor e negociar esse pagamento. Dizer, olha, credor, eu quero aqui pagar a dívida aqui do meu amigo, quero cumprir a obrigação do meu amigo, e eu queria ver se você me autoriza, queria ver se você concorda com essa negociação. E mais, né? Pode ser que esse terceiro não interessado procure até o devedor e diga, olha, devedor, eu vou aqui cumprir a obrigação para você,
E depois, lá na frente, você me reembolsa. Então, nós vamos combinar, nós vamos fazer um contrato aqui, um novo contrato, basicamente. Eu, terceiro, você, devedor, você, credor, mediante o qual aqui fica acertado que eu, terceiro, não interessado, vou cumprir a obrigação, o credor fica satisfeito, toma o rumo dele, e o devedor me reconhece como um novo credor dessa dívida e se compromete a me reembolsar isso lá na frente. De novo, por que nessa situação isso tem que ser combinado? Porque o terceiro não interessado não tem essa posição garantida em lei. O terceiro interessado é que tem. O terceiro interessado que chega, cumpre a obrigação, ele automaticamente se subroga na posição de credor, porque a lei assim diz. O terceiro não interessado não tem essa possibilidade. Ele pode pagar a dívida? Pode, se o credor quiser receber, ele recebe, só que aí não haverá a subrogação. Subrogação do terceiro na posição de credor. Um terceiro não interessado que tem esse interesse, então ele precisa convencionar, ele precisa combinar, depois dele cumprir a obrigação, ele vai se subrogar convencionalmente na posição do credor. Um caso em que isso acontece, assim, que isso é relativamente comum, quando alguém empresta ao devedor a quantia necessária para pagar uma dívida pecuniária. Pedro deve para Maria. A dívida está vencida, Maria está cobrando, Maria precisa receber, mas Pedro não tem dinheiro. Aí eu vou lá e falo, Pedro, eu sou seu amigo, eu não tenho nenhum interesse jurídico nessa sua obrigação, mas eu quero o seu bem, eu quero o bem de Maria, conheço ela também. Então vamos fazer o seguinte, Pedro. Eu te empresto dinheiro para você pagar a Maria, você vai lá, paga, e depois você me devolve essa grana. Eu tenho interesse nas garantias que Maria tem, nos privilégios contratuais que ela tem nesse crédito sobre você. Então, ao invés de simplesmente eu fazer um empréstimo comum, te emprestar um dinheiro para depois você me pagar, eu tenho interesse em me subrogar na posição de credora de Maria, para eu me aproveitar dos privilégios que ela conseguiu no contrato que ela firmou com você. Então, podemos fazer dessa maneira? Vamos fazer um documento aqui. Maria entra como interveniente, anuente. Eu te empresto o dinheiro, você paga a Maria e eu me subrogo na posição dela de credor, sendo que aí você vai me pagar numa data que a gente vai estipular. Está aí uma possibilidade em que essa subrogação convencional pode acontecer. E, de novo, por que ela entra aqui nessa nossa análise de forma de extinção da obrigação? Porque nessas situações, o credor original está tendo o seu crédito extinto. O devedor continua devendo, um novo credor passa a existir, mas o credor original tem o seu crédito extinto. Por isso que isso é considerado uma forma de extinção das obrigações. Claro, só com relação ao credor original, mas é uma extinção sem sombra de dúvida. Dação em pagamento é uma outra forma de se cumprir indiretamente uma obrigação, mas a gente vai falar num outro vídeo, na segunda parte dessa conversa, tá bom? Até lá, pessoal. Abraço, tchau, tchau.